Dizem que franzir a testa usa mais músculos que sorrir, mas será que o cérebro conta? Esses são os personagens de Smiling Friends, do mais burro ao mais brilhante. Como de costume, vamos começar pelo lado mais baixo do espectro de QI. Estes são os personagens mais burros. Na última posição, temos ninguém menos que Rotten, o boneco de neve. Mas quero deixar claro que não estou dizendo isso como um insulto. Rotten está no fim da lista, não por falha moral, mas porque, sinceramente, ele não sabe de nada. Mas isso não é culpa dele, já que é praticamente um bebê. Um bebê dublado por Dana Snyder, mas ainda é um bebê. O que está acontecendo? O que é isso? As reações dele às coisas que acontecem ao redor dele são sempre ou de empolgação desenfreada, como quando ele estava pronto para ir à praia, ou de pânico absoluto, tipo, você sabe, no segundo ato do episódio em que ele passou o tempo todo gritando de pânico por causa da inevitabilidade da morte. Ele tem um estado mental infantil e inocente, então apesar de eu não chamá-lo de burro, é o menos inteligente, o que acaba sendo o mesmo. Levando a medalha de prata da estupidez, por pouco, está o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimbo. Uma das defesas clássicas para comportamentos estúpidos é a velha frase: acontece com os melhores. E eu não vou discordar disso. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros bobos de vez em quando, mas há uma diferença entre um errinho bobo e um erro que altera toda a sociedade. Da mesma forma, há uma diferença entre uma pessoa comum cometendo um erro bobo e o presidente dos Estados Unidos cometendo um. Tenho certeza de que você entende onde quero chegar, certo? Não querendo entrar muito em política nem nada, mas enquanto Jimbo parece ser um cara bem legal, ele também parece ser um cara legal que não deveria chegar nem perto da Casa Branca. Jimbo tem o tato social e conhecimento político de uma criança de 6 anos. Ele está constantemente coberto de sujeira por causa do seu vício em comer cordeiro, já fez cocô nas calças no palco pelo menos uma vez e no geral provou ser um candidato muito imaturo. Mas esses são os delitos menores dele. Jimbo encorajou um ditador criminoso de guerra, revelando sua imprudência e desconhecimento em relações internacionais. Ele nem conhece o próprio escritório. Tentou chamar guardanapos apertando o botão de disparo de míssil gigante. Mas em sua defesa, por que o botão do interfone fica ao lado do de lançamento de míssil? O fato de ele não ter literalmente nascido há poucos meses, sinceramente, é a única coisa que o mantém acima do Rotten the Snowman. Só podemos realmente dar crédito a ele por ter tomado a única decisão inteligente de sair da disputa, o que, ironicamente, foi a única coisa que ele fez que realmente lhe rendeu alguns votos. Ele pode ser um gênio musical absoluto, mas DJ Speech definitivamente não é exatamente o lápis mais afiado do estojo. Ele é um criminoso imprudente que quase certamente tem algum tipo de vício em drogas, além de muita paranoia, já que ele está sempre preocupado com as pessoas tentando entrar na cabeça dele, cara. Sai da cabeça dele! Sempre existe a possibilidade remota de que DJ Speech seja secretamente um super gênio e seja tímido demais para contar isso aos outros. Por isso ele manda todo mundo sair da cabeça dele, mas isso é só especulação, naturalmente. O que impede ele de ficar mais abaixo na lista são suas habilidades práticas. DJ Speech pode ser um criminoso, mas é muito habilidoso. Ele já mostrou habilidade em assaltos, pilotar helicóptero militar atirando na Força Aérea dos Estados Unidos e, em Frowning Friends, sugere-se que tenha poder de mudança de forma. Mesmo que você descarte essa última como uma piada rápida, o que provavelmente é o certo a se fazer, ele ainda assim consegue pilotar um veículo governamental de alta tecnologia. DJ Speech não vai conseguir um diploma universitário tão cedo, mas quando se trata de esperteza de rua, ele com certeza é um dos personagens mais inteligentes da nossa lista. Eu realmente espero que a Siri tenha ligado para o hospital a tempo. Fechando o nível mais baixo, temos Rex, que chamou Gleb de burro, o que já indica sua própria burrice. Mas, infelizmente para ele, há mais nessa história. Quando o Mr. Frog é cancelado, Rex o expulsa do programa e põe outro ator em seu lugar. Quando ele contrata Gleb por causa do seu truque de cuspir, que parece inocente o suficiente e que todos os outros na sala de reuniões adoram, ele exige que Gleb pare com isso porque é tóxico demais. Primeiro de tudo, cara, o programa era sobre um cara comendo outro cara. Acho que cuspir é até menos tóxico, na verdade. Se isso não bastasse, Rex é tão iludido que acha estar salvando o programa e se surpreende quando todos odeiam suas mudanças. Se essa ganância também não for suficiente, temos que tirar pontos pelo temperamento explosivo dele também. Quem trabalhou com Mr. Frog e o tornou a ameaça que é hoje deveria saber que não deve irritá-lo, certo? Mas infelizmente, Rex simplesmente não conseguiu conter sua raiva quando Mr. Frog apareceu para se desculpar e acabou virando o mais novo lanchinho do seu demônio sapo. Então, com ele sendo cancelado de uma vez por todas, que tal passarmos para os personagens de inteligência média? Vai lá e pega um lanche razoavelmente pouco saudável para essa próxima entrada. Isso mesmo, é Simon S. Celty. Sinceramente, Salt mal entra nessa categoria. Dou crédito por administrar uma rede de fast food de sucesso por anos, já que Charlie diz frequentar o local desde que era um homúnculo. Ele também recebe pontos por renovar o cardápio em resposta à indignação pública. É essencial notar quando enfrenta um adversário forte. E Salt, mesmo instável, sabia quando ceder às críticas da mídia. Infelizmente, ele também é bem ignorante. Ele foi indiferente ao fato de sua comida ter sido apontada como a causa de várias mortes no último mês, mostrando que, embora seja um empresário decente, não é muito confiável. Mesmo assim, não vamos rebaixá-lo, nem por sua morte. Ele não saberia que 7 pessoas e um hambúrguer planejavam matá-lo, certo?
Bem acima da Terra plana estão os alienígenas. Assim como Salt, eles não são personagens profundos para discutir. Eles são basicamente estereótipos de universitários festeiros com um visual distinto de alienígenas em massinha. Em defesa deles, eles realmente têm uma boa dose de inteligência criativa. As pegadinhas deles são bem criativas. De usar um LED do Alibaba para fingir ser uma dimensão de tortura eterna a pressionar Charlie e Pym a destruir um planeta. Infelizmente, essa é basicamente toda a proposta deles. Tem potencial para grandes feitos, mas usam a inteligência apenas para pegadinhas, drogas e festas. Esses caras poderiam combater crimes ou curar doenças, mas preferem obrigar pessoas a enfiar porta-CDs no próprio traseiro. Se você achava que eles eram verdadeiras ameaças para a sociedade, diga olá para o Mr. Frog. Esse demônio literal é uma força de violência e caos imparáveis, aparentemente sem motivo ou lógica para as coisas que faz. E embora todos nós o amemos por isso, não podemos deixar de nos perguntar se isso realmente o torna inteligente ou burro, nesse caso. Por um lado, Mr. Frog sempre acaba se dando bem, não importa o que esteja fazendo, embora sua carreira quase tenha acabado depois que ele engoliu espontaneamente um repórter do TMZ. Ele literalmente devora um homem vivo na TV ao vivo e, inexplicavelmente, recupera toda a fama e ainda mais. Esse cara repetiu o que causou seu cancelamento, fez ainda pior e foi recompensado. Ele é eleito presidente no começo da segunda temporada, sem explicarem o motivo da candidatura, enquanto Mr. Frog comete as piores atrocidades já vistas na série. O fato de ele escapar de tudo isso enquanto disputa a presidência é um verdadeiro milagre, ou seja lá como se chama a versão ruim de um milagre. Mas ao outro lado, Mr. Frog sai impune de praticamente todos os crimes, o que no começo quase me fez colocá-lo mais alto, mas não é porque ele tem um plano no nível do Gustavo Fring para sair de qualquer situação ruim em que se mete. Como eu disse antes, Mr. Frog parece basicamente não ter motivo ou lógica para as coisas que faz. Ele simplesmente faz o que quer, quando quer. Além disso, ele está sempre chapado ou vendo clipes do Jimmy Fallon no YouTube, o que provavelmente contribui para seu estado mental em declínio. Vamos ver o Mr. Frog não como inteligente ou burro, mas extremamente sortudo. Afinal, sorte faz parte do sucesso, não é? Foi difícil para ele sobreviver trabalhando com aquela gente imunda. E o prêmio de personagem que eu mais quero ver na terceira temporada vai pra Gimli. Sério, se a gente não vir mais da cópia de Smash Bros desse cara, vai ser uma grande oportunidade perdida. Mas vamos falar da inteligência dele. Na verdade, Gimli parece ser o cara com inteligência mais mediana da nossa lista. Ele admite ser um pouco orgulhoso demais para o próprio bem. Ele deixou um emprego confortável sob o comando do chefe na empresa para seguir uma carreira solo que infelizmente não deu certo. Esse tema ainda é delicado para ele, pois menções ofensivas podem fazer você virar alvo da poderosa arma do Gimli. Mesmo assim, Gimli é alguém decente e persistente em seus sonhos. Ele aproveita as oportunidades para seguir em frente na vida, desde fazer participações especiais para clientes pagantes até quase convencer a turma a comprar suas danças da vitória do Gimli por $5. Ele é esperto o suficiente para dar a eles não uma, mas 2 amostras grátis, o que é realmente uma boa estratégia de negócios e mostra que Gimli sabe como deixar um produto ou uma dança se venderem sozinhos. E entrar em um clone de Smash não deve ser nada fácil, então parabéns por isso também. Ele pode não ser um gênio de forma alguma, mas Gimli é um cara bastante esperto e ambicioso, que também prova ser um oportunista. Falando em personagens comuns, talvez só Doug, irmão do professor Psychotic, se encaixe mais nesse perfil que Gimli. Doug é mais estável que o irmão caçula, mas fica atrás dele por não ter feitos intelectuais notáveis. Ainda assim, é um cara respeitável. Ele trabalha em obras para sustentar a si e ao irmão, mostrando paciência mesmo após ele gastar toda a herança em um laboratório de ciências. Apesar disso o considerarmos uma pessoa legal, ele não se destaca intelectualmente. O pior que podemos dizer sobre ele é que ele tem um vício em analgésicos, e o melhor que podemos dizer é que ele é, no geral, um cara razoavelmente bem resolvido, mas nenhuma dessas coisas realmente faz com que ele se destaque na nossa lista. Agora vamos voltar ao primeiro episódio para falar sobre Desmond. Logo de cara, Desmond ganha muitos pontos por ter muito sangue frio. Ele literalmente está com uma arma apontada para a própria cabeça durante todo o episódio, mas ainda assim consegue manter interações honestas e abertas com as pessoas ao seu redor. Quando Pym pergunta por que está tão desolado, mesmo após Dave Land tentar animá-lo, Desmond responde com uma crítica suave, mas impiedosa, sobre a futilidade da vida e dos prazeres passageiros. Felizmente não acaba sendo tão preto no branco quando Desmond usa esse mesmo sangue frio para atirar em um Blibli e salvar os Smiling Friends, especialmente Alan, de um destino bastante horrível. Desmond não é um gênio, mas é decente e competente. Chegando ao fim desta categoria, temos a avó de Charlie. Apesar de aparecer brevemente apenas no especial de Natal, a avó de Charlie marcou os espectadores do mundo todo, por motivos óbvios. O principal motivo, claro, é seu conhecimento surpreendentemente vasto sobre o inferno. Sério, bastou menos de 1 minuto de conversa para Charlie descobrir que a avó sabe exatamente onde o diabo está no inferno. Ela também é uma personagem bastante tranquila. Ela quase não se abalou ao ver o marido ser baleado diante dela, reagindo só com um droga. Também não demonstrou preocupação ao saber que o neto foi condenado à danação eterna. Ela pode ser sociopata, mas sou otimista, então dane-se. Vai para o nível médio alto. Por fim,
temos o inimigo de Gilbert Gottfried, o Diabo Maligno. Um dos vários personagens de Marcinha, o diabo surge no final do 8º episódio, quando Charlie tenta fazê-lo sorrir para voltar para casa. Essa versão do diabo é interessante. Ele é totalmente niilista e não vê sentido em trabalhar sem receber, já que o serviço dura uma eternidade e ele nunca será pago. Deduzir isso mostra inteligência, mas ele também é astuto. Charlie faz um acordo com Satã. Se o fizer sorrir, terá outra chance. Porém, ao sorrir enquanto tortura Charlie, o diabo argumenta que não precisa cumprir a promessa. Quero dizer, ele é o diabo, mentir é o seu truque principal, e tenho certeza de que ele já fez coisas muito piores e mais complicadas durante seu tempo como governante do inferno. Achar que podia enfrentar Gilbert Gottfried mostra que seu orgulho foi sua ruína. Agora rápido, Charlie, pegue minha mão. Vamos para a categoria intermediária com personagens bem espertos. Ok, pessoal, vocês vão iniciar essa categoria com o Shrimp. E não falarei como ele o tempo todo. Shrimp é um verdadeiro tesouro nacional. O que não tem em habilidades sociais compensa com bondade e autenticidade. Agora, a má notícia sobre essa frase. Shrimp tem poucas habilidades sociais. Ele não é o pior da nossa lista nesse quesito, de forma alguma. Mas considerando que Shrimp ficou absolutamente horrorizado ao ver o sol pela primeira vez em, presumivelmente, anos, é seguro dizer que ele não está exatamente em sintonia com as normas sociais comuns. Mas também há uma boa notícia, Camarão não pede desculpas por isso. Suas paixões, seja seu amor por Mouse Quest ou seu antigo amor, Shrimpina. Eu nunca dei o devido valor a ela. Isso faz se prender ao passado, preferindo reviver memórias felizes a buscar novidades. Mas considerando o quanto ele é bom em Mouse Quest e como ele inexplicavelmente parece ter um jeito com as mulheres, Camarão tem um conjunto surpreendente de habilidades que quase certamente o levarão a uma vida bem-sucedida e feliz. Agora precisamos fazer uma menção rápida ao personagem favorito de todos, em Smiling Friends, Bill. Para o espectador menos acostumado, Bill pode parecer um personagem totalmente irrelevante. Na verdade, ele ainda é um pouco assim, mas isso não quer dizer que não seja inteligente. Como o Camarão, ele não tem vergonha das próprias paixões e sabe o bastante sobre o espaço para formar um grupo de avistamento de OVNIs, agindo como líder. Ele também conseguiu perceber de uma distância considerável que o OVNI que viu era na verdade um satélite, o que mostra habilidades de observação muito boas. Ele não é o melhor pesquisador, pois passou muito tempo com um Theremin e só soube o que era quando Charlie explicou. Tomara que agora ele veja todos os OVNIs no céu. Agora é hora de falar sobre Pim, que representa a missão dos Smiling Friends como ninguém. Pim se destaca no elenco por sua inteligência emocional e conhecimento teórico. Ele é trilingue, fala espanhol fluente com N, Span-Spanglish com M e inglês. Ele tem bom conhecimento teórico, principalmente em política, e trabalha bem como assistente de campanha de Jimbo. Ele também é muito inteligente emocionalmente, sempre fazendo o possível para se aproximar e ajudar as pessoas ao seu redor. Pim é inteligente e atencioso, mantendo o equilíbrio desde que não perca seus sonhos sobre a Floresta Encantada. Eu adoro a Internet Encantada, mas por que ele não está em posição mais alta? Simples. Pim é otimista demais e adia os problemas para depois. No episódio do Camarão, ele adiou comprar óculos novos e apresentou o Camarão a uma mulher humana, nem de longe era a Shrimpina. Isso mostra que Pim é um pouco ingênuo e otimista demais, muitas vezes não percebendo que está fazendo algo da maneira errada até que seja tarde demais. Há outras vezes em que ele pode entrar no território do otimismo tóxico. Ok, na verdade só tem um, mas meu amigo me mostrou e eu não consigo parar de pensar nisso. No primeiro episódio, Desmond conta para Charlie e Pim que perdeu toda a família recentemente e qual é a primeira coisa que Pim faz para tentar animá-lo. Ele o convida para um jantar em família. Pim é um membro confiável dos Smiling Friends, mas não é o melhor pensador crítico, o que vai impedir que ele fique em uma posição mais alta na nossa lista. Em termos de inteligência, vamos considerar Charlie o amigo inteligente dessa dupla. Charlie é calmo, confiante e honesto, todas características que o ajudam a ser um cara direto e prático. Ele é o exemplo perfeito de trabalhar com inteligência, não na força bruta. No episódio da Floresta Encantada, por exemplo, uma árvore com um espinho na lateral pede ajuda. Enquanto Pim e Mip acham que é algum tipo de enigma estranho, Charlie encontra uma solução muito mais simples: puxar o espinho da lateral da árvore, o que obviamente funciona. Se tivéssemos que descrever Charlie em uma palavra, seria prático. Ele pode não ter a inteligência emocional de Pim, mas sempre compensa com um plano em mente. Charlie é inteligente e, com seu cinismo, percebe situações ruins melhor que Pim, seja contatando celebridades como Jimmy Fallon com Mr. Frog, ou Bill Nye com Rotten the Snowman, ou tendo ideias próprias, como levar Shrimp à academia e lojas de moda. Ele sempre busca ajudar o cliente. Ele sabia o que era um Theremin, ganhando vantagem sobre Pim e eu. Também parece ser bilíngue, pois falou espanhol com Pim no episódio O Ovo do Irmão. Agora uma menção rápida ao Fillmore. Será que esse é o cara com quem Dibby conversava online em Invezozin? Enfim, Fillmore é um personagem interessante.
Ele pensa como um teórico da conspiração, acreditando que a Terra é plana e coberta por uma cúpula de vidro invisível. Eu não só acredito, eu sei disso. Apesar de parecer uma brincadeira, ele estava certo sobre a Terra ser plana e coberta por uma cúpula, como ficou claro quando um OVNI atacou. É uma pena ele estar preso porque a polícia não acreditou que seus amigos foram abduzidos por um OVNI. Se alguém tem motivo para virar vilão, é ele. Para fechar, temos os mascotes do SALT. Esses caras têm bastante destaque no episódio, mas, exceto Grécia e Ovo Centenário, só compartilham algo. Todos mataram Simon S. Salt. Sei o que você pensa. O que isso tem a ver com inteligência? A resposta é simples. 7 mascotes mataram a mesma pessoa na mesma noite sem que os outros notassem. Eles também foram rápidos em aproveitar a oportunidade de fugir assim que as imagens de segurança do Ovo Centenário revelaram que Salt já estava morto, o que significa que tecnicamente eles não o mataram, então esses caras são bem espertos. Eles realmente não deveriam estar nas ruas. Onde está o sapo prisioneiro? Agora vamos aos verdadeiros pesos pesados intelectuais, os personagens super inteligentes. O fruto não cai longe do pé, nem mesmo quando é a Brittany. Acho que ainda não vimos uma versão completa do Satanás do Smiling Friends, mas se a filha dele serve de indicação, ele provavelmente tem umas habilidades de liderança matadoras. E por habilidades de liderança, claro, quero dizer lavagem cerebral. Brittany passou séculos manipulando homens poderosos ao longo da história, tornando-os submissos a Satanás, conscientes disso ou não. O motivo de ela escolher os Smiling Friends como alvo é desconhecido, mas ela avançou bastante antes de Charlie, Pim e Alan descobrirem quem era. Apesar de Brittany ser uma das antagonistas mais bem-sucedidas, perde pontos por não disfarçar sua verdadeira natureza. Também vale mencionar que ela não tem nenhuma compostura, já que literalmente pulou de uma janela em um arbusto cheio de espinhos e morreu só porque foi desmascarada. Vamos apenas agradecer que ela não conseguiu colocar as mãos no CEO. O antigo chefe de Gimli lidera a empresa há anos, e isso merece algum reconhecimento. Quero dizer, claro, ele passa a maior parte do tempo comendo nuggets de frango no escritório, mas conseguiu desenvolver um mascote totalmente novo, que quase conseguiu caçar Gimli e sua turma. Dito isso, para um CEO, ele é muito ruim nos negócios. Não sabe quando começar ou parar. Vou te mostrar o que quero dizer. Gimli voltou esperando um novo jogo, mas o CEO recusou. Porém, procurou Gimli após ele revelar planos de criar um jogo próprio. Isso mostra que, embora o CEO seja realmente inteligente o suficiente para ver o potencial de um jogo do Gimli, ele prefere deixar sua propriedade intelectual parada e não fazer nada com ela. E quanto a não saber quando desistir? Sério mesmo que você achou que insultar o James era uma boa ideia? Enquanto ele estava com uma faca gigante na mão? Nesse ponto, ele estava praticamente pedindo por isso. Agora, Grim e Gnarly são rivais temporários dos Smiling Friends. Eles podem até ser uns babacas, mas são babacas muito bons no que fazem. Eles são definitivamente bem observadores, já que estavam sempre um passo à frente de Charlie e Pim, quando o assunto era fazer os clientes ficarem carrancudos em vez de sorrirem. Nesse ponto, eles mostraram que têm um bom conhecimento teórico. Na cena do 3D Skeleton, eles mencionam que todo o hélio da Terra acabaria em cerca de 15 anos, o que era verdade na época. Isso é realmente verdade? Eles não são só observadores. Os Frowning Friends são empresários implacáveis. Eles quase eliminaram a concorrência ao convencer Alan e Gleb para o lado deles. Green ainda tentou persuadir seu público a eliminar todos os Puerto Praetorians, mas recuou quando perceberam a confusão. Ainda assim, isso mostra que ele é implacável o suficiente para tentar doutrinar seus seguidores e inteligente o bastante para desviar a atenção deles quando parece que não está funcionando. Eles não parecem prontos para desastres, como mostra a reação de Green ao Mr. Boss quase atirando nele. Os Frowning Friends eram fortes, mas não rivalizavam com o Mr. Boss. Primeiro, o óbvio, o Mr. Boss é maluco, o Gligu, inclusive. Ele é uma força da natureza imprevisível, em um momento sendo o personagem mais tranquilo e descontraído do programa, e no seguinte sendo praticamente um psicopata. A instabilidade dele impede que alcance nosso nível mais alto. À primeira vista, pode parecer que ele está alto demais só por estar aqui, mas confie em mim. O chefe lidera os Smiling Friends, uma das instituições de caridade mais influentes e bem-sucedidas do seu universo. Sabemos disso porque Brittany, famosa por mirar em homens poderosos e drená-los, escolheu o Mr. Boss e quase roubou toda a alma dele. Ele administra bem a empresa, mesmo sendo imprevisível, e com só 4 funcionários fez muitos sorrirem, sem prejudicar o moral da equipe. Devido à sua cabeça enorme, quero dizer, ao seu poder e influência, ele conseguiu escrever um manifesto inteiro sobre sabe-se lá o quê, e ele sempre parece ter um plano. Se é um bom plano ou não, ainda vamos descobrir, mas mesmo assim, Mr. Boss sabe decidir na hora H. Um exemplo disso é o episódio da Joia Vermelha Mágica, onde se revela que ele carrega pílulas de cianeto por precaução e comprou a joia para que seu filho Jason, de 18 anos, pudesse virar uma borboleta que secreta glitter mágico com revestimento leonino. Senhor Chefe vive em um caos total, o que estressaria até a pessoa mais equilibrada. O fato de ele não ser um psicopata total mostra sua força, determinação e inteligência. Embora ainda seja instável, não o chamaria de gênio, mas certamente é um dos mais inteligentes do elenco.
Logo abaixo do nosso nível mais alto está Alan, o comedor de nariz. Responsável pela logística na sede dos Smiling Friends, ele compensa a falta de habilidades sociais com inteligência acadêmica. Ele é muito organizado e eficiente, conseguindo contar quase 100 clipes de papel só de olhar rapidamente. No final da segunda temporada de Pim Finally Turns Green, Alan revela casualmente que foi ele quem construiu as botas foguete do Sr. Chefe. Essa afirmação é imediatamente confirmada pelo próprio chefe, o que prova que Alan tem habilidades práticas de fabricação e também um bom conhecimento científico. Alan também é notavelmente bom em escolher suas batalhas. Veja o primeiro episódio, por exemplo. Quando ele vê um cara olhando algo no computador dentro das paredes do QG, ele percebe rapidamente que não vale a pena começar uma briga por isso, e segue em frente para encontrar seu precioso queijo. Alan é equilibrado e prático em todos os sentidos dessas palavras, e é preciso uma quantidade surpreendente de problemas para que ele finalmente perca a paciência. Não há fraqueza intelectual nele, exceto ser facilmente assustado. Por isso, embora não possamos colocá-lo mais acima, é perfeito para encerrar nossa penúltima categoria. Vamos direto aos 5 melhores. Personagens brilhantes, cheios de planos geniais. Talvez o mais bem sucedido tenha sido o do Professor Psychotic. Seu plano diabólico de criar vida injetando seu próprio DNA em um ovo em seu laboratório do mal acabou sendo bem sucedido no final das contas. Ou seja, após os 14 meses que foram necessários para eclodir. Criar vida pode dar muito errado, mas Psicótico decidiu fazer isso do jeito certo e criar sua criatura, dando a ela todo o amor que recebeu da mãe, e até mais. Ele também é prático, sabendo quando é hora de priorizar salvar a própria pele quando seu irmão ameaça expulsá-lo, mas isso nos leva ao motivo de ele estar apenas na 5ª posição. Apesar do sucesso como cientista, Professor Psychotic é provavelmente o personagem mais socialmente inepto dessa lista. Mesmo ignorando sua resposta insensível quando Doug se abre, basta ver o que ele chama de paquera. Como isso poderia funcionar algum dia? Ficando logo fora do nosso top 3, temos Bill Nye, o cara da ciência, isso mesmo, é o verdadeiro Bill Nye. Não procure nem nada, apenas confie em mim, é ele mesmo. Ele é um cantor maravilhoso, sabe tudo o que há pra saber sobre a morte e sobre ciência, mas aparentemente não sabe tudo o que há pra saber sobre pilotar um balão de ar quente. Bill Nye morreu eletrocutado por um fio de alta tensão ao tentar consolar um boneco de neve em crise existencial. Essa frase talvez seja a melhor que já li, e mostra que Bill Nye é um gênio que pode deixar algo passar despercebido. A medalha de bronze do brilhantismo vai para o proprietário. Agora, mesmo que a gente ignore o fato de que o proprietário literalmente conseguiu de alguma forma enganar a própria morte, ele ainda é um verdadeiro gênio. Essa lenda criou um dos planos malignos mais elaborados da história por um motivo insignificante. Ele conseguiu planejar cada detalhe do dia inteiro de Alan só para atraí-lo para o apartamento e aplicar aquela famosa vingança com maconha, refrigerante diet e Burnout Revenge por causa da sessão de PS2. Há quem diga que ele deveria estar mais alto na lista, mas é o seguinte. Após atrair Alan ao apartamento, o proprietário revela uma bomba presa ao peito e ameaça explodir o prédio caso Alan não atenda às suas exigências. Isso levanta a questão de quão prático ele é, pois afinal por que gastar tanto tempo e dinheiro planejando se já tinha uma bomba o tempo todo? No sentido meta, isso é engraçado, mas como justificativa objetiva, não faz sentido. Isso pode ser uma surpresa, mas ocupando o segundo lugar nessa escala de intelecto está ninguém menos que o gênio do mal, Mip. Mip é um sociopata. Ele ganha a confiança de Charlie e Pim, que ele reconhece como forasteiros ao resgatá-los de uma bruxa. Ao fazer isso, ele ganha aliados para ajudá-lo a entregar seu pacote especialmente feito para a princesa, pacote esse que, como todos nós agora sabemos, era na verdade uma bomba. Sim, Mip era um perseguidor perturbado, rejeitado várias vezes, que decidiu que se não pudesse ter a princesa, ninguém teria. Exceto Deus, já que ele tentava enviá-la para ele. Se Mip já não fosse frio e calculista o suficiente só por isso, mesmo quando estava literalmente morrendo, ele foi esperto o bastante para incentivar Pim e Charlie a entregar o pacote por ele, chegando até a dizer para Pim que ele poderia levar o crédito por isso. Isso faz pensar se Mip está mesmo morto ou se isso era parte do plano maligno. Uma ideia tão elaborada não faria dele o favorito ao primeiro lugar? Na verdade sim, eu também pensei isso, mas então considerei um fator simples do nosso próximo personagem. Para aqueles que estão acompanhando todos os personagens que mencionamos, não, vocês não deixaram passar nenhum personagem. Vamos dar a medalha de genialidade para Gleb. Acredite, Gleb também é bilíngue. No especial de Natal, revela-se que Gleb pode falar inglês perfeitamente no futuro, ou talvez, como Toshi em American Dad, ele sempre pôde e apenas escolheu não falar. E o cristianismo estava certo o tempo todo. Mas de qualquer forma, como você provavelmente pode imaginar, ele não está em primeiro lugar só porque é bilíngue, nem por causa da sua habilidade de persuadir as pessoas de forma consistente, seja conseguindo entrar no programa do Mr. Frog como substituto ou acalmando a sala de descanso dos Smiling Friends depois de ter sido exposto por votar no Mr. Frog para o cargo. Falando nisso, Gleb sobreviveu à exposição na TV nacional, mas ainda resta a dúvida de como ele chegou ao topo. Para explicar, vamos voltar ao especial de Natal.
Aqui vemos Gleb lendo para seu neto a história de quando Charlie foi para o inferno. Durante essa história, ele conta como tanto o céu quanto o inferno são realmente reais e que o cristianismo estava certo o tempo todo. Isso pode parecer só uma piada típica de Smiling Friends, mas vejamos objetivamente. Gleb sabe sobre a vida após a morte. Repito, Gleb sabe sobre isso. Ele sabe o que acontece após a morte, qual religião seguir para ir ao céu, e isso quase não tem relação com o assunto. Veja a foto ao fundo. Esse cara virou presidente. Seja sobre o passado, presente ou futuro, Gleb parece saber mais do que qualquer outra pessoa. Se ele não fosse um cara tão tranquilo, isso seria absolutamente assustador. Mas se tem alguém em quem eu confio para ter conhecimento objetivo sobre o sobrenatural, esse alguém é o Gleb. Só me resta uma pergunta. Se Gleb sabe que o cristianismo está certo, por que aparentemente criou o neto fora do cristianismo? Será que Gleb é sociopata?